São 300 bilhões de reais por ano. Comissão que estuda subsídios dados pelo governo, aponta os valores envolvidos e busca alternativas para reduzir as perdas. No país do samba, da bossa nova, da MPB e do sertanejo, uma frente parlamentar chama a atenção para a importância da indústria da música. Uma medida preventiva para o próximo verão. Comissão determina normas de segurança para piscinas. Comissão especial criada para avaliar a concessão de subsídios pelo governo federal completa 3 meses de trabalho. No ano passado, o valor total dos auxílios superou 300 bilhões de reais. Após 3 meses de trabalho, a comissão especial estima em mais de 300 bilhões de reais os subsídios concedidos pelo governo federal a cada ano. Os subsídios são benefícios e isenções dados a pessoas físicas e jurídicas para entidades privadas e públicas. Eles podem auxiliar o sustento de um grupo familiar ou o desenvolvimento financeiro de um setor da economia. São 3 os tipos de subsídios analisados pela comissão. Os financeiros pressupõem taxa de juros ou preços uniformes, os creditícios, que garantem empréstimos mais baratos, e os tributários, relacionados a isenções fiscais e renúncias de receitas. A comissão vai mapear valores e destinos, além de apresentar sugestões que minimizem perdas. Para o relator do colegiado, essas concessões também devem ser vantajosas para a economia do país. Esse valor chega a casa de 300 até 400 bilhões de reais por ano. Nós temos que avaliar com cuidado, com critério, porque é certo que através de política fiscal você estimula o desenvolvimento regional, o desenvolvimento econômico de determinados setores, que isso ajuda a desenvolver o Brasil. Mas tem que ser feito com critério. Você não pode transformar o subsídio em margem de lucro para empresário. Você tem que fazer do subsídio um instrumento para induzir o desenvolvimento econômico. Para o primeiro vice-presidente da comissão, transparência é indispensável em contratos que envolvam receitas públicas. Uma das questões que nós estamos discutindo nessa comissão é fazer um projeto de lei ou alguma regulamentação no sentido de qualquer subsídio, antes de ser dado, ele tem que fazer um estudo de impacto, ele tem que apontar o que ele quer dar de ganhos ou o que ele quer gerar de resultados, tem que colocar prazo e nós temos que ter ferramentas de medição desses resultados. De acordo com a mesa diretora da comissão, o relatório final deve ser apresentado em setembro deste ano. As políticas de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais foram debatidas por deputados. Um ponto que preocupa é a extinção de conselhos pelo governo federal. O debate na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia foi realizado sobre os povos indígenas, os quilombolas, os extrativistas e os ribeirinhos, entre outros. O deputado Edmilson Rodrigues sugeriu a reunião. O Brasil se orgulha de ter italianos, alemães, ucranianos, russos, enfim, né? E é muito bom, todo mundo tem orgulho de dizer eu tive um bisavô, um avô, um pai português, espanhol, e isso só nos enriquece, né? Japoneses, libaneses, todos têm veio aqui, são admirados, amados, né? Mas os negros, os afro-religiosos, os povos de terreiro e os povos indígenas, infelizmente, não são vítimas do preconceito, da violência, daí a importância de valorizá-los. A Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais busca o reconhecimento e a preservação de outras formas de organização social por parte do Estado. A nossa riqueza é exatamente ter uma formação plural, manter aqui vivas as línguas de origem europeia, que já nem são faladas na Europa e em outros países, mas ao mesmo tempo nos orgulhar de termos 274 línguas vivas indígenas e de ter ainda falado pelo menos 3 idiomas, entre outros as línguas africanas, mas o banto e o urubá e o fungê são falados nos milhares de terreiros no Brasil afora. Os representantes das comunidades participantes do debate criticaram a extinção pelo governo de Jair Bolsonaro do conselho que trata do setor
e pediram a criação de uma frente parlamentar em defesa dos povos e comunidades tradicionais. Segundo esta representante, existem diversos conflitos e ameaças aos territórios, seja por invasão ou por violação do seu direito de existência. A Câmara, especificamente, ela pode contribuir colaborando na proposta de um projeto de lei. É o que nós queremos, né? E também de uma frente parlamentar em defesa dos povos e comunidades tradicionais. Nós queremos um canal de diálogo direto com o governo e com o Estado brasileiro, né, principalmente. E a extinção dos conselhos, ela fecha essa porta de diálogo. Então é importante a permanência do conselho para atender essa diversidade de povos e comunidades tradicionais. O deputado Edmilson Rodrigues se comprometeu a reapresentar um projeto de lei que traça diretrizes para o desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, além de articular uma frente parlamentar mista que defenda os direitos dessas pessoas. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara aprovou a inclusão do princípio da insignificância no Código Penal. Mas o que seria insignificante do ponto de vista jurídico? Nunca nem ouvi falar. Do que é grave o que a gente acredita. Então é o princípio da insignificância. A insignificância não tem a menor importância para mim, né? A senhora acha certo uma pessoa ser presa por furtar um pão? Não. Por qual motivo? Por qual motivo? Não que seja certo. Talvez ele não teve outros meios. Não querem dizer que ele está certo no que ele fez, entendeu? Ele chegou ao princípio da insignificância. O substitutivo da deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, aprovado na CCJ, trata dos crimes de potencial ofensivo irrisório. O consultor legislativo dá alguns exemplos. Podemos citar alguns casos da jurisprudência, são famosos. O caso de um pescador que foi pego com 12 camarões e uma rede, numa época do defeso. Essa conduta, à primeira vista, configuraria crime ambiental. E o juiz, analisando que o resultado dessa conduta não era merecedora de sofrer uma reprimenda penal, ele decidiu descaracterizar o tipo por considerar essa conduta insignificante. Um outro caso também, dentro do direito ambiental, que ficou famoso, foi de um homem que raspou uma árvore considerada de proteção ambiental para fazer um chá para sua esposa que estava doente. Então, analisando todas as circunstâncias, o juiz considerou que essa conduta também era tão insignificante para o direito penal que não mereceria sequer ter prosseguimento. Para a deputada Margarete Coelho, é importante distinguir os criminosos que praticam o ato apenas uma vez e aqueles que são contumazes. Deixar claro que a questão da reincidência, deixar claro de que não haja, que não seja uma prática contumaz, né? E que também a reincidência não esteja abrigada nesse princípio da insignificância. O princípio da insignificância, ou o princípio da bagatela, ele é um princípio que já está totalmente inserido na prática diária do Poder Judiciário. Aqueles crimes de menor importância, aqueles crimes de menor repercussão social, alguém que furtou uma galinha, alguém que furtou um medicamento, um comprimido, alguém que suprimiu um celular, mas devolveu. Então isso já existe no dia a dia do Poder Judiciário, isso já existe na doutrina, mas não estava ainda na nossa legislação. Então agora sim, agora isso vai ser inserido na legislação e isso vai ser também uma forma de desafogar o Poder Judiciário, de não estar se debruçando, utilizando a máquina do Poder Judiciário com esses delitos que não promovem nenhum dano. Vamos dizer, os danos são mínimos, são meros deslizes, desvios, né, de alguns criminosos. Uma medida para ser tomada antes do próximo verão. A Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou proposta que exige dos donos de piscina a instalação de dispositivos de segurança para evitar acidentes que possam levar a afogamento e mutilações. Pelo texto, o dispositivo tem que ser manual para facilitar a interrupção de emergência dos sistemas automáticos da piscina e permitir o salvamento do banhista, além de evitar acidentes, como quando o cabelo fica preso no ralo e a sucção de partes do corpo humano.
O aparelho instalado na casa de máquinas da piscina deve ser certificado pelo Inmetro. Você deixa ele no local visível e quando acontece um acidente, a pessoa vai lá e com um simples toque no botão desliga o sistema e a sucção para. Josadak construiu essa piscina no jardim há 3 anos, depois que filhos e netos insistiram muito. Gosto muito de água, eu nasci praticamente na água. Gosto muito de nadar, brinquedo que envolve água. A piscina de Josadak não tem mecanismo para interrupção emergencial do funcionamento. Para proteger a neta, Maria Luísa, Josadak usa um sistema bem mais antigo. Cuidado basicamente que eu tomo é quando tem criança tomando banho, eu não saio de perto da piscina, fico o tempo todo olhando para ele não ir para o fundo e fico toda vez é isso. Pela proposta aprovada na comissão, a responsabilidade pela segurança das piscinas deve ser compartilhada. O banhista tem que manter o comportamento responsável, defensivo e respeitar as regras e a sinalização. Já os proprietários devem respeitar as normas de fabricação, construção e uso, além, claro, de ter equipamentos de segurança instalados nas piscinas. É muito mais barato ter um guarda-vidas do que passar por situações de constrangimento, de sofrimento e principalmente de perdas de vidas. Então é muito mais fácil, é muito mais barato a contratação de salva-vidas, de guarda-vidas, para poder fazer a supervisão, né, dos banhistas. A obrigatoriedade de contratar guarda-vidas treinados para fazer segurança nas piscinas, como estava previsto no texto original da proposta, foi retirada pelos senadores. O projeto aprovado aqui na Câmara prevê também punição para quem não respeitar as normas para as piscinas. As penas vão de advertência e multa até a interdição do local, além da cassação da autorização para o funcionamento. Esses anos todos eu venho assistindo crianças e notícias de crianças, adultos, que sofrem traumatismo raquimedular, que morrem afogadas por sucção em piscina, que a mãe distrai ou o pai distrai um minutinho, e distrai e acontece, a criança invade alguma área e sem condição de nadar, cai na água e morre. É um PL que tenta minorar, diminuir a quantidade de acidentes que a gente tem em piscinas privadas, públicas, coletivas. O projeto prevê também que o alvará de funcionamento ou o habite-se só será concedido pelas prefeituras se o lugar atender às regras de segurança de piscinas previstas em lei. Comissão de Cultura da Câmara reúne radiodifusores e produtores independentes do audiovisual para debater legislação e conflitos no setor. As duas pontas, exibidores e realizadores, divergem sobre respectivos direitos e deveres estabelecidos pela legislação brasileira. A Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados reuniu representantes do setor de radiodifusão e produtores independentes do audiovisual para discutir a comercialização de conteúdos na TV paga e na internet. As divergências aumentaram após a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, proibir temporariamente um canal de TV pago de oferecer programação na internet a não assinantes de pacotes. Os exibidores alegam que precisam atender exigências legais e tributárias e acusam os canais pagos de descumprirem a legislação. Fazer a prestação desse serviço de forma clandestina, sem autorização da Anatel, sem seguir as regras da Anatel, sem carregar os canais obrigatórios, como a TV Câmara, a TV Justiça, a TV Senado, e prestar o serviço sem os requisitos aqui da legislação brasileira. O desentendimento chegou à Justiça Comum, que suspendeu a decisão da Anatel. Para a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, condicionar o acesso a conteúdos na internet pode prejudicar o consumidor. A internet disponibiliza, ela possibilita, ela deixa você escolher. Você acessa se quiser. Agora, obrigar o consumidor a ter uma assinatura para acessar um conteúdo me parece um contrassenso. Mas para a Anatel, a intenção foi proteger o cidadão.
O objetivo da cautelar foi exatamente isso, tentar não prejudicar o consumidor. O que nós fizemos foi vincular as determinações legais. E nesse sentido, assim, a cautelar foi, até então, temos elementos para identificar que as disposições da lei não estão sendo cumpridas, né? E a Anatel, por via da tomada de subsídios, então, analisará mais profundamente a questão e se vierem outros elementos diferentes nos autos, então nós nos posicionaremos, até mesmo porque essa decisão cautelar ela ainda não é terminativa. Para o deputado que sugeriu a audiência, ouvir um setor tão importante da economia pode facilitar o consenso. Eu prefiro ficar realmente com o entendimento de que é preciso entender as demandas do livre mercado, do consumidor, ou seja, nós temos que ofertar o máximo possível de serviços a um preço menor possível aos consumidores e, ao mesmo tempo, nós temos que nos preocupar com a estruturação do setor. A presidente da Comissão de Cultura acha importante proteger o mercado e o consumidor brasileiro de eventuais distorções. Essa proibição, na verdade, ela é uma proteção que se faz ao nosso mercado interno, porque nós sabemos que é extremamente estratégico e tem um regulamento de funcionamento para todos. Não é possível que você tenha alguém que não produz absolutamente nada, né, que não dá emprego para ninguém, que não tem um investimento maior e possua como as empresas nossas, empresa nacional, né, o mesmo direito de não só transmitir, mas também criar e de vender esse produto. Então isso traz um prejuízo enorme. Deputados lançam a Frente Parlamentar Suprapartidária em defesa da indústria da música. O objetivo do grupo é fortalecer a música como um negócio rentável para profissionais e empresários do setor. Aproximadamente 230 parlamentares assinaram o requerimento de criação da Frente Parlamentar Suprapartidária em defesa da indústria da música, a FREMúsica. O grupo pretende organizar forças e ideias para consolidar o financiamento sustentável e pragmático da atividade musical brasileira. O principal seria a desburocratização para a atuação do músico, né? E, claro, a valorização dele como um profissional, para que as pessoas vejam o músico como um profissional, uma pessoa que estudou, uma pessoa que tem formação e que está ali não apenas para o momento de lazer, né? Para colorir um momento de um ambiente com a sua musicalidade. Então, valorizar o músico e dar a ele a segurança de que ele está no meio de um negócio e que pode ser um negócio próspero, garantindo a sua sobrevivência confortavelmente. Este esforço político dentro do parlamento para fortalecer a música brasileira, para fortalecer esta atividade cultural que é tão importante na formação cultural do nosso país. A FREMúsica conta com o apoio de entidades do setor como a Associação Nacional da Indústria da Música, ANAFIMA. Entre as propostas defendidas por músicos e empresários estão o maior apoio ao setor produtivo, regulamentação do direito autoral e seus impostos e incentivo às bandas e fanfarras. A classe musical ela ainda é vista muito como uma informalidade e a criação dessa frente parlamentar mostra que não, que existe uma organização, pessoas do ramo musical, desde produtores, artistas como eu, comerciantes que estão se reunindo para fazer que a música vire realmente o que ela é, um produto rentável e organizado. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá!